Oi, pessoal. Estamos em mais uma conversa do LabJor FAAP. Eu sou Janice Tanícia, sou aluna de jornalismo da FAAP, e hoje a nossa conversa vai ser com o Pietro Bujaldon. O Pietro é formado em engenharia de produção na FEI, tem pós-graduação em administração de empresas pela FGV. Em 2013, cofundou o Smarters, startup de inteligência artificial especializada em desenvolvimento de bots. E em 2015, entrou como comentarista de tecnologia no programa Retrato Urbano da TV FAAP. Você pode participar mandando perguntas e vamos começar. Bom, Pietro, o Smart é pioneira quando se trata de bots brasileiros e é a empresa que mais premiada nas edições do Boot Awards Brasil. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Smart e o uso da inteligência artificial na empresa. Beleza, bom dia. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado pelo espaço. No Smart, nós somos uma empresa de inteligência artificial focada no desenvolvimento de agentes inteligentes, né? Então, hoje, o que nós fazemos é desenvolver agentes conversacionais para empresas em canais conversacionais. Então, aí estamos falando principalmente de WhatsApp e de Messenger, né? Então, nós lá atrás, quando a gente fundou a empresa lá em 2013, nós desenvolvemos duas tecnologias principais. Uma que ela é chamada de NLP, que é Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, e ela é uma engine de inteligência artificial que entende texto, né? Então, você poderia trocar mensagem com um bot via texto e ele entender ali o que você está falando, a conseguir compreender suas intenções e, de repente, extrair alguma entidade para continuar a conversa. E uma segunda tecnologia é o que a gente chama de uma plataforma de construção da jornada conversacional, né? Como se fosse a árvore do bot. Acho que todo mundo, talvez que está nos assistindo, já interagiu com algum bot, seja via Messenger, seja via WhatsApp, e ali muitas vezes você vê que para facilitar a navegação, esse bot acaba te dando algumas opções de jornada através de botões ou através de uma URA um pouco mais humanizada. Então, nós desenvolvemos essas plataformas e hoje nós licenciamos essas plataformas para algumas empresas e desenvolvemos soluções conversacionais durante toda a jornada do cliente. Eu falo isso porque muitas vezes, quando o pessoal fala de bot, chatbot, geralmente é muito ligado à parte de atendimento. Mas não, você consegue trabalhar toda a jornada do cliente com soluções conversacionais, desde ações de awareness, de branding, de consideração, de geração e qualificação de leads, de agendamento de serviços e compromissos. Então, tudo isso você pode fazer através de uma jornada conversacional, tá? No final do dia, é como se fosse um aplicativo, né? Eu acho que o paralelo que eu gosto mais de fazer é um aplicativo. Então, se você vai desenvolver uma solução para a sua empresa e você fala, vou construir um app. Quando você fala que você vai construir esse app, você fala, então eu vou fazer para o iOS, para ele rodar no iPhone, e para o Android, para ele rodar em todos os outros, né? E o que a gente gosta de sugerir é, bom, trate, por exemplo, o WhatsApp como um sistema operacional e construa um aplicativo também que vai rodar nesse sistema operacional chamado WhatsApp, que está na mão de 99% dos brasileiros. Então, é um pouco dessa forma que a gente gosta de posicionar. E qual a maior dificuldade para o avanço da inteligência artificial? Sempre foi poder de processamento, né? Eu acho que é a capacidade de processar muitas informações. Por exemplo, até antes um pouco da gente falar de inteligência artificial, vamos pensar na interação do homem com a máquina, tá? A interação do homem com a máquina lá atrás, no começo dos computadores, imagina que um computador era do tamanho de uma sala e que a pessoa tinha que ser extremamente técnica para conseguir mexer naquele computador. Definitivamente não era para todo mundo, tá?
E a interação do homem com o computador, na parte de você programar a máquina, era por, sei lá, cartões perfurados, né? E com o passar do tempo, essa tecnologia ela foi melhorando, o poder de processamento das máquinas foi aumentando, as máquinas foram diminuindo de tamanho, e de repente ali no meio dos anos 80 começou a surgir os computadores pessoais, né? E aí, quando você pensa em interação homem-máquina, como o homem pode programar essa máquina, já melhorou bastante, porque agora você tem uma tela, você tem um teclado, esse computador ele é individualizado, então você pode, uma pessoa ainda técnica, mas com certeza menos técnica do cara que programava o computador do tamanho de uma sala, ele senta atrás desse computador e aprende a linguagem do computador. Então, o homem aprende a linguagem, ele para programar a máquina aprende a linguagem para programar a máquina, já numa interface muito melhor. Conforme o tempo vai passando, eu acho que as linguagens de programação vão evoluindo, né? A capacidade de processamento vai aumentando, tanto que agora a gente tem um poder de processamento na nossa mão milhares de vezes superior aos melhores computadores que a gente tinha, sei lá, no começo dos anos 2000 e anos 90. Até que agora chega num momento que para você programar uma máquina, você não precisa ser tão técnico quanto ali no meio dos anos 80, começo dos anos 90. Você já tem alguma forma mais amigável de programar essas máquinas. E a gente está caminhando em direção de nós deixarmos de ter que entender a linguagem da máquina para programar ela e ela passar a entender a nossa linguagem para receber essas ordens e esses direcionamentos para tomar de decisão. Então, eu acho que com o avanço do poder de processamento, da capacidade de armazenamento, seguindo um pouco a lei de Moore, que o poder de processamento dobra a cada 18 meses, etc., eu acho que aumentando isso, barreiras serão quebradas para que a inteligência artificial ela faça mais parte do nosso dia a dia, tá? Só tem um ponto importante também, é que, assim, eu gosto de fazer um paralelo de inteligência artificial com medicina, porque muitas vezes, quando as pessoas falam sobre inteligência artificial, elas estão imaginando alguma mágica, alguma coisa de um computador vai substituir uma pessoa e etc. E, na verdade, a inteligência artificial está separada em várias áreas diferentes. Então, quando você olha para a medicina, você tem ortopedista, você tem oncologista, você tem vários ramos diferentes da medicina. Inteligência artificial também. Você tem vários ramos da inteligência artificial. Você tem processamento de linguagem natural, que foi o que eu te falei, que é o que a gente utiliza no Smarters. Você tem tradução. Tradução é um tipo de inteligência artificial. Tá? Reconhecimento de gestos. De repente, alguém vai jogar um videogame que é por gestos. Reconhecimento de gestos é um tipo de inteligência artificial. Reconhecimento de face, que é reconhecimento de imagem, outro tipo. Existem tipos de inteligência artificial chamadas, por exemplo, speech to text e text to speech. O que isso significa? Transformar a fala em áudio, né? Então, o áudio em texto, ou o texto em áudio, né? Que seria ali mais ou menos uma voz um pouquinho mais mecanizada além de um texto. Acho que todo mundo já viu isso. São tipos de inteligência artificial. Outros formatos de inteligência artificial. Motores de recomendação. Outro formato de inteligência artificial. Acho que todo mundo hoje, quando usa Netflix ou quando usa Spotify, a plataforma ela te devolve uma recomendação. Eu acho que a próxima série que você tem que assistir é isso. Isso é um tipo de inteligência artificial. Acho que as músicas que você vai gostar, esse artista novo que subiu na plataforma, talvez você goste da música dele pelo seu comportamento em ouvir música, são outros tipos de inteligência artificial. Então, quando a gente fala em o que falta para a inteligência artificial evoluir, etc., cada vez mais todos esses ramos da inteligência artificial vão evoluir, vão ter mais poder de processamento, vão conseguir
avaliar mais dados, tomar decisão mais rápido e etc. E vai começar a existir sinergia entre essas áreas da inteligência artificial, de forma que, quando você começa a unir todas essas áreas, de repente, você começa a mimetizar um pouco mais o comportamento humano, né? E existem aí técnicas para você melhorar o aprendizado de cada uma dessas áreas, né? Então, você pode aplicar técnicas de machine learning, por exemplo, em alguma dessas áreas da inteligência artificial, para melhorar o quanto que o uso dessa inteligência faz ela aprender mais ainda e continuar melhorando, entendeu? Então, eu acho que é nesse caminho. Eu tenho até aqui o Harari, no livro dele, 21 lições para o século XXI, ele fala que o Big Data, com o Big Data e a inteligência, a gente vai chegar uma hora que a gente não vai mais ter o livre-arbítrio, porque os algoritmos vão tomar conta da nossa mente. O que você acha dessa afirmação? Gosto muito do ponto de vista dele, gosto muito desse ponto de vista. Acredito que sim, mas muitas vezes a gente vai eu acho que a gente começa talvez perdendo eu não gostaria de falar de livre-arbítrio como uma coisa de tipo, eu não vou decidir pela minha vida, sabe? Eu não vou tomar minhas... Não é... Eu acho que não é muito nesse caminho. Eu acho que tem tanta decisão simples que a gente toma todo dia que uma inteligência artificial poderia tomar para a gente. A gente economizaria hardware, né? Processamento do nosso cérebro e focaria em funções, sei lá, mais criativas e etc. Então, eu acho que sim, a inteligência artificial com Big Data, ele vai começar a tomar decisões por nós, pelo nosso comportamento, e eu acho que se a gente olhar no micro, né, aquelas que, whatever, se é uma máquina que está tomando essa decisão por mim, ela está melhorando a eficiência do meu dia, e está me mostrando coisas que eu gosto, e está me mostrando coisas que eu posso gostar, e aquilo me deixa mais feliz, e está me mostrando locais que eu poderia conhecer, ou pessoas, ou a área que eu deveria trabalhar, entendeu? Então, eu acho que, assim, sim, caminha em ajudar a gente a tomar decisões, e às vezes tomar decisão por nós, e isso tem uma interferência no livre-arbítrio, mas eu acho que o ser humano, assim, todo mundo que trabalha com inteligência artificial está tendo um cuidado necessário para que isso não saia do controle, né? Para que realmente a gente utilize a inteligência artificial, para melhorar, né? E para colocar uma camada de eficiência no nosso dia a dia e não, sei lá. Tem uma frase que um dos meus sócios fala bastante, que é a seguinte: enquanto a gente estiver utilizando a inteligência artificial para resolver problemas humanos, estamos seguros. Quando a gente passar a utilizar a inteligência artificial para resolver problemas das máquinas, aí eu acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de cuidado, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha, assim. Sim. Então, o meu TCC tem um principal assunto que seria a memória no mundo contemporâneo. E nesse mundo contemporâneo a gente usa muito da tecnologia, né, no nosso dia a dia, tá muito aí. Então, a partir da sua resposta anterior, eu já tenho uma ideia, mas a memória é fundamental, né, para a gente, para o ser humano, para a existência do ser humano. E aí eu queria saber se, para você, a tecnologia entra em combate com a nossa memória ou ela é um auxílio para a nossa memória? Eu acho que é um auxílio, né? Eu acho que é uma ferramenta. Tecnologia é uma ferramenta, dinheiro é uma ferramenta. Eu acho que tudo que começa a virar uma ferramenta muito poderosa e que pode dar um leverage, sabe? Que pode melhorar algumas pessoas e não melhorar todo mundo, a sociedade tem que olhar, sabe, com cuidado para isso, né?
porque ela é uma ferramenta. Então, hoje, é claro que você otimiza a sua memória, né? Quando você tem lá o efeito Google, vamos dizer assim, que acaba impactando, que é assim, eu não sei mais o telefone da casa da minha mãe. Eu não sei. Não adianta. A gente memorizava muita coisa, assim, sabe? Sei lá, às vezes eu sei o nome do presidente da Coreia do Norte, mas eu não sei o nome do filho do meu vizinho, sabe? Porque a tecnologia aproximou tudo, né? A tecnologia aproximou tudo, o conteúdo está lá, ele está disponível para todo mundo, a qualquer momento. Então, essa quebra de barreiras acaba com que a gente acabe memorizando menos, porque a gente sabe aonde recorrer, né? Eu não sei, mas eu sei quem sabe, e o quem sabe muitas vezes acaba sendo o Google, né? Então, só acaba recorrendo a uma pesquisa rápida no Google. Então, existe o efeito Google, né, que a gente vive nisso, é muito comum. Eu fiz uma pesquisa para esse projeto, e as pessoas que responderam, ninguém falou, não, eu não procuro nada no Google durante o dia. Falaram de 3 a mais vezes, porque você realmente tem, com esse recurso tão fácil, então você vai atrás daquilo, né? Sim. E é isso, existem estudos que dizem que esse fácil acesso ao Google e não recorrer mais à nossa memória faz com que a gente fique mais perdido, né? Porque a gente tem noção de que a gente tem ali a informação fácil, então a gente não precisa se preocupar tanto em não ter a informação. Mas tem outros estudos que dizem que esse efeito Google é, sim, uma questão, assim, usado de maneira equilibrada, né? A ferramenta, né? O Google, ele pode deixar o nosso cérebro menos carregado. Então, a gente vê eles como amigos inteligentes que têm informação para a gente e a gente não precisa ficar, assim, com aquela pequena informação, né? Então, a gente acaba liberando mais espaço para o nosso cérebro para coisas mais importantes ou coisas mais relevantes para... Porque a tecnologia ela deu um jeito de resolver algumas coisas para a gente. Problemas que existiam no passado não existem mais, né? Sim. Você vai fazer uma viagem para um país que você nunca foi, você anda tranquilamente pela rua, você acha tranquilamente o que você quer, o que é do seu interesse, o tipo de restaurante, o tipo de bar, entendeu? Você tem acesso às coisas, né? Você tem acesso. Então, é um pouco isso. A tecnologia quebrou muitas barreiras. Hoje, eu tenho muitos amigos, né? Eu tô chegando ali nos 40, então eu sou de uma geração que tirou carta com 18 anos, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada. Então a gente memorizava os caminhos, a gente aprendia a andar pela cidade, né? E hoje eu vejo uma turma chegando aqui na empresa, mais jovem, que não tem a mínima ideia. Ah, não, região sul, região norte. Não, é o Waze. Põe no Waze, né? E tá resolvido. E assim, além do efeito Google, eu acho que teria até um efeito Waze, tá? Que o efeito Waze, para mim, ele é além do efeito Google. O efeito Waze não é que você pergunta para ele e ele te responde. O efeito Waze é aquele que ele fala: a 300 metros vire à direita. A 200 metros vire à esquerda. Imagina isso para sua vida, né? Daqui 2 anos se forme em matemática. Daqui não sei quanto comece a estudar não sei o quê. Cara, isso é possível. Isso é totalmente plausível, entendeu? Então, são coisas que a gente pode parar de tentar gastar memória e processamento na nossa cabeça e passar a decisão. De novo, enquanto a máquina estiver resolvendo problemas humanos, estamos seguros. Né? Isso, nós temos aqui uma pergunta da professora Luciana Garbim.
Pietro, você falou que as pessoas ligadas à inteligência artificial têm atuado para que essa tecnologia não saia do controle. Como isso tem sido feito e quais são os limites que não podem ser cruzados? Existem organizações, tá, e associações que reúnem algumas empresas, né? Eu acho que algumas grandes estão nos Estados Unidos e reúnem lá times de Microsoft, Google, Facebook, até da Tesla, né? O Elon Musk faz parte dessas associações que são e no Brasil também tem a Associação Brasileira de Inteligência. Então, assim, o pessoal do mercado se reúne em algumas associações, em alguns grupos, para que consigam acompanhar isso de perto. E existem também, assim, muita gente fala de as empresas que têm um poder computacional muito grande, eles teoricamente têm o red button, né? Tem o botão vermelho para desligar e manter tudo sob o controle. Com relação a não passar dos limites, eu acho que isso é um pouco mais do comportamento humano, de comportamento de pessoas vivendo em sociedade, né? Então, se a gente está falando aqui que o conteúdo está acessível para todo mundo, se todo mundo consegue ter informação de tudo, tá? Se parte do nosso dia a dia já está a gente já está delegando para as máquinas automatizar algum processamento de hardware na nossa cabeça. Eu acho que culturalmente a sociedade ela vai acompanhar porque ela tem e ela tem como acompanhar isso de perto. Seja olhando pela parte da privacidade, seja olhando pela parte de decidir o que a gente vai utilizar ou não no nosso dia a dia, tá? Seja... Eu acho que a parte de comportamento, de uma forma geral, eu acredito que o comportamento da sociedade ela afeta muito no uso da tecnologia, tá? Então, vamos pensar de uma forma assim, a sociedade ela sempre ela vive em ciclos, né? Ela vive em ciclos e muitas vezes você acaba retornando, né, no ciclo. Então, por exemplo, anos 90, computadores, desktop na mesa, e para você utilizar, você tinha que instalar um software nesse computador. Se a gente pegar 2010, 2008, quando surgiram os smartphones, a gente está falando que os smartphones a gente utilizava e a gente precisava instalar os apps nos smartphones. Se a gente for fazer uma comparação, eu estou usando um device, estou instalando um software, eu estou usando um outro device e estou instalando um app. Então, a sociedade, ela acaba vivendo em ciclos, né? Em ciclos. E aí, se a gente for pensar, vou pirar um pouquinho aqui, mas se a gente for pensar na harmonia de natureza, acho que não tem nada mais harmônico do que música, né? Então, vamos pensar que a gente está num ciclo, só que a gente está atuando uma oitava acima, né? Onde eu tinha o computador instalando software e agora eu tenho o smartphone rodando os apps. Mesma forma, comportamento, né? Eu lembro que há uns, vamos lá, 15 anos atrás, 15 anos atrás, lá 2007, 2005, 2006, 2008, era muito comum eu trocar e-mails com meus amigos, com vídeo, com meme, com as mesmas coisas que hoje a gente troca via WhatsApp. Ou seja, de novo, ciclo, uma oitava acima, está mudando os patamares. Então, eu acho que as barreiras para esse avanço da inteligência artificial, ou como a gente pode impor alguma coisa, é comportamento. É a sociedade, é o que a gente vai usar, é o que a gente não vai usar, é o que a gente julga que ajuda ou o que a gente julga
que ajuda, tá? Não sei se eu pirei muito aqui na minha resposta, mas mais ou menos nessa linha, minha opinião. Agora da Mayara. Quais são os principais perigos e desafios ligados à inteligência artificial? Perigos e desafios, tá. Eu acho que a parte de perigos, a gente já tocou alguns desses pontos aqui, né? Eu até falei a frase lá, que é: enquanto a inteligência artificial estiver resolvendo problemas humanos, tudo bem. O problema é quando ela começar a resolver problemas das máquinas. Então, eu acho assim, o perigo... Eu acho que o perigo é para tudo. O perigo da inteligência artificial, assim, gente, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, o perigo dela é o mesmo de qualquer outra ferramenta, né? Você utilizar a ferramenta para uma má prática, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que colocar controles, né? Então, de repente, como sociedade, como associação, a gente falar o que pode e o que não pode. Não esperar somente o bom senso. Então, a gente colocar algumas barreiras ali de controles do que pode e o que não pode e acompanhar, tá? Isso eu acho que é na parte do perigo. Qual que era a outra mesmo? Eu me perdi aqui. E os desafios? E desafios. Desafios eu acho que eu acho que de repente porque inteligência artificial, ela começou a ficar mais conhecida, mais mainstream, em 2016, né? Foi ali quando começou, foi mais ou menos quando o Facebook lançou a plataforma de bots e de chatbots para o Messenger, mais pessoas começaram a interagir com esse tipo de automatização, e de repente a inteligência artificial começou a ficar mais mainstream, a IBM falando bastante do Watson, a Google comprando outras empresas de inteligência artificial, Microsoft também, Amazon também, Facebook também. Então, de lá para cá, isso começou a ficar mais, ficou até uma palavra da moda, né? Então, talvez, eu acho que os desafios é nivelar a expectativa de todo mundo com relação à inteligência artificial, de que sim, ela vai ajudar bastante a gente, sim, ela já ajuda bastante, mas hoje o ponto que ela está não é o ponto dos filmes de ficção que a gente acaba assistindo. Então, eu acho que o maior desafio hoje é nivelar a expectativa de todo mundo que vai utilizar a inteligência artificial, o quanto que realmente ela consegue, ou não, né, a realizar algumas tarefas agora. Então, para algumas realiza perfeitamente, e o que é muito comum o nosso cérebro, eu acho que ele vai criando comparações e associando coisas e gerando expectativas, né? Então, sei lá, pelo fato da gente ir num Google Tradutor e mandar um texto e ele mandar a tradução, a gente associa que a inteligência artificial pode sair conversando português, inglês, etc. E não, está avançando, existem testes, mas ainda tem muito desafio pela frente. Então, acho que o maior desafio é nivelar a expectativa de quem for utilizar a inteligência artificial. A Luciana está perguntando, como você vê o uso dos bots na política e nas eleições? Sua empresa já foi procurada para fazer esse tipo de serviço? Assim, a gente não trabalha, tá, com o governo, né? Então, a gente não trabalha com governo, a gente não trabalha com partidos. Que é diferente, assim, o tipo de bot que a gente desenvolve. A gente não desenvolve bot para, por
por exemplo, que são pessoas fake que ficam falando no Twitter e etc. Não é esse tipo de bot que a gente desenvolve. A gente desenvolve soluções conversacionais que geralmente são para empresas, né? Então a gente desenvolve soluções ali para a Visa e você está interagindo com a Visa no Messenger, você está falando com o nosso bot. Você está interagindo com a marca Elma Chips no WhatsApp ali para cadastrar o PIN Code para participar de uma promoção, você está falando com o nosso bot. Então, o nosso desenvolvimento de bot não são bots que fingem ser pessoas e ficam ali retweetando e etc. Não é esse o tipo que a gente desenvolve, né? E a minha opinião com relação ao uso nisso, ao uso desse tipo de bot na política, eu acho que, assim, acho que é de bom senso que isso só ajuda a espalhar as notícias que cada lado quer espalhar. Então, não sei, acho que é uma prática questionável, né? Acho que não existem outras formas de ter o alcance. O problema é que isso acaba sendo uma ferramenta poderosa e se algum lado usa, outro lado não usa, acabam os dois utilizando e só vira um barulho maior ainda e ninguém ganha com isso, né? Então, assim, no caso, a gente não foi procurado para trabalhar com isso, justamente porque se qualquer tipo de iniciativa dessa chega, a gente já demonstra que não é isso que a gente desenvolve. E mesmo as soluções conversacionais de Messenger e WhatsApp é contra a política, né, do Facebook criar soluções para essa questão política. Então, eu acho que não tem nada nesse sentido, não. A Mayara está perguntando, você acha que a inteligência artificial consegue ser mais criativa que o cérebro humano? Criativa, acho que o que da questão da Mayara é o criativo, né? Vamos pensar o que é criatividade. Criatividade, aí é a minha opinião, tá? Criatividade, para mim, ela não é aquele momento eureka, né? Não é, sabe, de cair a maçã na minha cabeça e eu escrever a lei da gravidade. Eu acho que a criatividade, por trás dela, tem muito conteúdo e geração de repertório. Então, eu acho que a criatividade vem quando a pessoa se preparou para ela vir, né? Quando a pessoa gerou e consumiu bastante conteúdo, informação, foi gerando repertório, foi passando por experiências, foi errando, foi acertando, foi criando sabedoria de como decidir algumas coisas, e aí ele consegue ter formas mais criativas de resolver problemas. E eu acho que essas formas mais criativas é, de repente, criar associações dentro do repertório que você tem, da sua cabeça, de como associar coisas para fazer sugestão para resolução de problemas. Eu acho que o poder computacional ainda está um pouco longe de conseguir criar essas associações na velocidade que o cérebro humano consegue criar. Então, eu acho que... Bom, acho que a minha resposta é essa. Eu acho que não. Eu acho que no curto prazo, a inteligência artificial não vai conseguir ser mais criativa que o ser humano. Talvez ela possa gerar mais respostas para a resolução daquele problema numa velocidade de tempo mais curta. Isso não significa que essas respostas são as mais criativas, sabe? Ela vai gerar volume. Dentro desse volume, vai ficar difícil avaliar o que é criativo ou não, sim, sabe? Acho que Então, acho que não. Eu acho que ainda demora um tempo. Eu acho que o poder de processamento computacional ainda não está longe da capacidade do cérebro humano.
A Mari está dizendo, Pietro, você acredita que os smartphones podem processar tudo o que nós falamos e assim nos retornar informações e direcionamentos sobre os assuntos falados? Tá. A pergunta, eu vou devolver uma pergunta para a Mari sobre a pergunta dela, que é assim, você está perguntando se eles estão escutando a gente a todo momento ou se eles têm capacidade para devolver isso para a gente, né? Porque dentro dos smartphones a gente pode ter ou dos smartphones e de outros devices, a gente pode ter um Google Assistant, a gente pode ter uma Siri, a gente pode ter a Alexa da Amazon, a gente pode ter uma Bixby da Samsung, então a gente pode ter assistentes que podem nos ajudar quando a gente dá uma ordem direta, né? Então, abrir Spotify e tocar meu artista favorito. Então, uma ordem direta, poder de processamento para fazer isso, eu acho que a gente está quase lá. Ainda está um pouquinho... Não estamos tão prontos para isso, tá? Se alguém quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu acho que vale a pena pesquisar no Google, né? E aí voltamos para pesquisa no Google, mas dá uma pesquisadinha no Google sobre o Google I.O., que é o evento de desenvolvedores do Google, que eles fizeram de 2019, e como eles mostraram como eles demonstraram a evolução do Google Assistant e como você vai poder dar ordens para o Google Assistant e a velocidade que ele vai conseguir processar essas ordens, né? Então, eu acho que a velocidade que eles mostram lá no evento não é a velocidade que existe hoje, né? É uma velocidade prometida pela compactação de tamanho de processador e etc. Tá? E é muito isso. Eu acho que sim, tem capacidade. Ainda não tem a capacidade, aliás, ainda não tem a capacidade, mas para algumas ordens diretas eu acho que falta pouco para que a gente consiga interagir e ter uma velocidade maior com os nossos smartphones. Da Luciana. Pietro, você poderia dar exemplos de usos da inteligência artificial no dia a dia das pessoas que já existem em outros países, mas ainda não chegaram aqui no Brasil? Que existem. Eu acho que, Luciana, hoje não existe tanto mais essa barreira, tá? Eu acho que essa barreira principalmente no que se diz respeito à inteligência artificial, porque, por exemplo, nós, como desenvolvedores que utilizamos inteligência artificial, a gente optou em desenvolver nossa própria plataforma. Mas existem desenvolvedores no mundo inteiro que podem usar plataformas de outras empresas para criar soluções utilizando inteligência artificial. Então, por exemplo, o Google, você pode usar lá o Dialogflow, eu estou falando na nossa área, né, para criar agentes conversacionais, você pode usar o Dialogflow do Google para criar seu agente. Você pode utilizar o It AI do Facebook para criar o seu agente. E essas APIs são públicas. E são as mesmas para o Brasil, para a Índia, para a África, para a Europa. Então, eu acho que, falando especificamente de tecnologia, inteligência artificial, está disponível para o mundo inteiro, né? O que talvez a gente esteja um pouco mais atrasado pode ser a questão dos devices e da tecnologia para a gente utilizar esses devices, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente tem uma velocidade de dados das nossas empresas de telecomunicação, né? Se você for para os Estados Unidos e você utilizar o seu celular lá, você vai utilizar o LTE, né, LTE, que é uma velocidade violenta, né, de tráfego de dados. Então, você vai utilizar o seu celular na rua e vai parecer que você está em casa no fibra ótica, assim, pela velocidade de processamento. Então, eu acho que
formas e coisas de inteligência artificial que estão sendo utilizadas lá fora, não existe barreira de vir para cá. Talvez a barreira é o como que a gente está de infraestrutura para utilizar, tá? Eu acho que talvez esse... E acesso, né? Acesso. Nos Estados Unidos, você paga $100 por um iPhone. Se você tem um plano de dados da sua empresa de telecom, né? Então, assim, se você tem um plano lá na AT&T, na Verizon, né? Ou em outras, você paga R$100 e troca de iPhone. Então, que aqui não, né? Aqui a gente sabe o quanto que a gente gasta por conta de imposto, por conta de um monte de coisa. Então, eu não acho que a barreira é a inteligência artificial. Eu acho que a barreira são todos os outros devices, todas as tecnologias, todos os hardwares, todos os serviços que a gente recebe, e isso a gente está muito atrás. Aí não tem a dúvida disso. Da Mayara, um pouco do que a gente já discutiu no começo. Você acha que o efeito Google faz com que a gente fique dependente da internet para guardar informações e, consequentemente, reduz a nossa memória? Ou a memória não é afetada? Minha opinião, de novo, eu acho que a memória não é afetada. Você destina a memória para aliás, ela não é afetada quando você utiliza, né? Quando você utiliza. Então, assim, eu acho que é sempre uma troca. A gente está parando de usar a memória para alguma coisa que a gente tem uma automatização e a memória está livre para a gente utilizar em alguma outra coisa que não seja isso, e aí a gente precisa utilizar, né? Então, a gente precisa utilizar. Então, eu entendo o ponto de vista de fazer com que as pessoas raciocinem menos, né? Raciocinem, o esforço do raciocínio é menor. O poder de dedução, pode ser que o que você está chamando de memória pode ser a capacidade de um raciocínio lógico e o poder de deduzir alguma coisa que ela teria que se virar para entender e agora ela só digitou e teve a resposta. Mas eu acho que o tempo que você otimiza desse lado, você poderia estar melhorando em algum outro, em um outro lado. Bom, para encerrar agora, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, né, com as pessoas ficando mais em casa e tudo mais, o uso das redes sociais, o uso da internet em si tem aumentado bastante, né? Na sua opinião, você acha que esse aumento vai continuar ou depois que a quarentena passar, as coisas vão voltar ao normal? Como que você acha que vai ficar isso? Eu acho que não volta, tá? Eu acho que não volta. Falando especificamente sobre a nossa empresa, a gente não tinha uma política de home office e a gente gostava de estar todo mundo junto lá para desenvolver junto. E quando a gente foi para o home office, o pessoal começou a produzir bastante, então a produtividade de todo mundo aumentou. Isso provou para a gente que a partir do momento que você tem processos, né, para ajudar as pessoas também, isso pode ajudar, pode aumentar e melhorar a eficiência, mas tem muita coisa que as pessoas foram forçadas a utilizar a tecnologia, né? Elas foram forçadas, só que a tecnologia ela facilita muito o nosso dia a dia. A partir do momento que a pessoa é forçada a utilizar a tecnologia, ela vê o quanto que aquilo ajuda, eu não acho que ela fala, eu não quero mais, entendeu? E eu acho que até para a parte de, não sei, transformação digital de pessoas que não estariam utilizando tecnologia, né? Exemplo. Infelizmente, a gente teve um problema sério e o governo teve que intervir enviando lá os R$600 para as pessoas. E para as pessoas utilizarem esse dinheiro, ela tinha que baixar um app, a Caixa, certo? E eu vi pessoas que não sabem o que é um smartphone, não sabem o que é utilizar um smartphone, não sabem o que tem ali,
explicando para outras pessoas como usar esse app da Caixa, entendeu? Então, essa pessoa que estava totalmente desligada da tecnologia, ela foi forçada, porque era a única forma dela conseguir ali ter algum recurso para sobreviver, utilizar, ela foi forçada a usar o app, certo? E em pouco tempo ela estava ensinando outras pessoas a usar o app. Em pouco tempo ela estava entendendo que ela podia entrar em grupos no Facebook para discutir se o dinheiro dela tinha caído ou não, se as pessoas estavam passando com dificuldade e se a agência XYZ estava aberta ou não. Ela aprendeu a correr atrás dessa informação e ela viu que é fácil, né? Será que essa pessoa volta para trás? Eu acho que não. E isso é um exemplo simples, né? Imagina o quanto que facilitou muitas outras pessoas, né? Eu vejo nos meus pais, por exemplo. Meus pais nunca tinham feito supermercado pela internet. E eles são do grupo de risco. Então, eles compraram pela internet. Vai convencer agora meu pai a ir até o mercado. Tenta lá. Não quer mais. Entendeu? Ele fala, não, mesmo preço, entrega aqui em casa. Se eu quero alguma coisinha diferente, eu vou e compro uma coisa, e não precisa ser no mercado, pode ser em alguma, não sei, alguma loja especializada, um vinho, alguma coisa assim. Vai ver se ele vai voltar lá no mercado. Eu acho, então, respondendo a tua pergunta, eu acho que nós demos alguns passos super transformadores, né, durante a pandemia. Então, eu acho que... Mas assim, lembra, eu vou voltar naquele meu comentário que é sempre um ciclo, né? A humanidade é sempre um ciclo. Então, assim, a gente deu alguns passos super transformadores, mas não vamos esquecer que é sempre um ciclo. Para tudo, né? Até para roupa. A gente gosta, em algum momento, a gente vai falar assim, não, vou usar alguma marca Originals, que são as roupas que se usava lá nos anos 80. Então, é sempre ciclo. Sempre ciclo. Tecnologia, comportamento, é tudo. Então, eu acho que demos um passo. Um outro fato importantíssimo é que, aproximadamente, durante o período de pandemia, 35 milhões de brasileiros fizeram a sua primeira compra online. Entendeu? Ou seja, esses caras perceberam que ele pode colocar o cartão de crédito dele ali, que ele não vai ser roubado, que ele vai comprar e o produto vai chegar. Pode demorar um pouquinho por conta de algum problema logístico e etc. Mas o produto vai chegar, pelo menos a grande maioria deles. Então, assim, o Brasil ganhou mais de 30 milhões de consumidores que com certeza agora vão ser ativos. E se a média do brasileiro é comprar 3, 4 vezes durante o ano, o quanto isso pode crescer, né? Então, tem bastante. Eu tinha falado que era a última pergunta, mas chegou mais uma. Pietro, como o movimento ludista, onde os trabalhadores destruíram as máquinas por entender que elas ofereciam riscos, você acha que poderemos chegar a esse ponto? Com relação à inteligência artificial, eu acho que os trabalhadores, eu acho que destruir, eu acho que a gente pode considerar o destruir, tá? Mas ele não vai ser um destruir físico, né? Pensa que na época dos trabalhadores, a única forma que ele tinha para combater aquilo era o destruir físico, né? Era a máquina não existir. Eu acho que na inteligência artificial, eu acho que não é a inteligência artificial não existir. E eu acho que o pensamento e a sociedade evoluiu para um ponto de o conhecimento está espalhado, as discussões estão abertas, existe mais conversa, sabe? Existe outras formas de controlar a inteligência artificial que não seja o destruir, né? Eu acho que talvez na época que as máquinas foram destruídas, o conhecimento não estava tão espalhado, não existiam outras possibilidades, não existia a preocupação e, ok, o que faremos com essa mão de obra agora?
e essa preocupação a gente vê que existe, né? E com o passar do tempo, a evolução foi trazendo para a gente sabedoria, né? De que, ok, aquele cara que fazia o trabalho repetitivo e foi substituído por uma máquina, ele foi substituído por uma máquina, mas as máquinas, elas deram origem a milhares de outros empregos e cargos que não existiam. O meu mercado de bot, desenvolvimento de chatbot, se você olhar para 5 anos atrás, quantos cargos não existiam? Entendeu? UX Writer, entendeu? Designer conversacional, não existia 5 anos atrás. Agora existe. E falo para vocês, pode pesquisar no LinkedIn, UX Writer, Design conversacional, treinador de bots, pode pesquisar lá, vocês vão achar bastante gente. Então, eu acho que é um pouco isso. Hoje, eu substituiria o destruir por controlar e por conversar, né? Por conversar. Eu acho que hoje está tudo, o conhecimento está ao alcance de todo mundo e é possível dialogar para pensar em alternativas, né? Então, acho que um pouco essa é a minha opinião. Bom, Pietro, muito obrigada. Foi incrível essa conversa, muito obrigada mesmo. Obrigada a você que assistiu. E essa foi mais uma conversa do LabJorFap. Salve, pessoal. Obrigado.